O presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil, Alexandre Kalash, foi o palestrante no seminário SESC de Envelhecimento, que teve como tema a Revolução da Longevidade. O evento teve continuidade no dia seguinte, quando o professor da Universidade Federal Fluminense e presidente da Associação Nacional de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento, Fábio Alonso, foi o palestrante. A atividade ocorreu no Teatro do Sesc Canoas. Nós estivemos neste evento. Estamos aqui no Sesc Canoas, Unidade Canoas, ao meu lado, minha querida Lisângela Antonini, que é a nossa gerente de Educação, Ação Social. Lisângela, mais uma vez eu estou encantada com o Sesc. Primeiro porque eu não conhecia essa Unidade Canoas, com piscina, fantástico. E outra, hoje vamos falar de longevidade, esse público com teatro lotado hoje. Sim, é verdade. Que bom encontrar vocês novamente aqui em mais um evento do SESC do Rio Grande do Sul. E hoje aqui em Canoas. Estamos discutindo o envelhecimento, a longevidade. E a grande pergunta é, o que nós estamos fazendo para termos um envelhecimento saudável? Né? E principalmente ativo. Essa é a grande discussão e estamos com pessoas profissionais aqui do Brasil e também no caso do professor Dr. Alexandre Kalash, que é de nível mundial, discutindo o tema. E tivemos vários parceiros, universidades aqui da região e também do estado que fazem parte da programação de hoje e de amanhã. Essa questão da saúde, claro que isso está relacionado à longevidade, sem sombra de dúvidas, mas a gente sabe que o SESC tem uma preocupação muito forte com essa questão da vida saudável. Conversávamos há pouco sobre a nossa unidade lá da Protásio Alves, que já não tem agenda. As pessoas buscam cada vez mais isso. Sim, o SESC, na verdade, foi pioneiro no estudo com relação ao envelhecimento humano. Foi lá na década de 60, os primeiros grupos que começaram a ser implantados no SESC São Paulo. No Rio Grande do Sul foi a partir de 2003. Chegamos esse ano com a marca histórica de 70 grupos maturidade ativa no estado do Rio Grande do Sul, com a estimativa de atendermos nos grupos maturidade ativa cerca aí de 6 mil idosos até o final do ano. Isso nos demonstra o quanto nós temos público, demanda, né, para que a gente possa atender de uma forma diferenciada, observando, como tu dizias antes, a questão da saúde, da cultura, da educação, do lazer de uma forma geral. Este nosso público idoso é um público extremamente ativo, com grandes experiências, e essas experiências precisam ser compartilhadas. E nesses grupos de convivência, esse é o grande momento, onde se transformam em voluntários, onde nós temos uma discussão muito pautada com o desenvolvimento comunitário também, onde a gente percebe que os grupos, eles atuam de forma, como agentes de transformação nas suas comunidades. 70 grupos são praticamente 70 municípios, exceto Porto Alegre, nós temos 4 grupos em Porto Alegre, para que possa, então, dar todo esse trabalho de ação social também nas comunidades. O SESC preocupa-se com o desenvolvimento integral das pessoas. Então, quando a gente fala no SESC, a gente pensa em bem-estar. E para tudo isso a gente tem várias ações aí pelo estado e também hoje em especial falando aqui do envelhecimento humano. Verdade, é um exemplo. Para você que está em casa, às vezes acha que a velhice é um término. Não é um começo. É a vida saudável que move essas pessoas. A gente acompanha teatro, atividade física, eles são cheios de vitalidade. Sim, nós temos programações as mais diversas possíveis nos nossos grupos Maturidade Ativa. A gente respeita muito a concepção do grupo, a programação e as necessidades de cada grupo. Então, nós temos grupos como Canoas. Canoas cresceu muito, nasceu o grupo SESC Maturidade Ativa de Canoas muito grande. Já começamos com cerca de 150 participantes e só um ano atrás. Hoje é um dos nossos maiores grupos no Rio Grande do Sul. E as programações, como eu dizia, são diversas. Desde yoga, tai chi chuan, oficinas de teatro, oficinas de música, grupos de convivência, trabalho voluntário, que é essencial para que a gente possa desenvolver todo esse potencial de experiência, de criatividade que os idosos têm em retorno também à comunidade.
Lisângela, parabéns, eu fico honrada de falar contigo e saber de todo esse trabalho que vocês desenvolvem junto aos idosos e à população em geral. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem conosco aqui e faço novamente o convite a toda a comunidade e também do estado do Rio Grande do Sul. Procure uma unidade do SESC. Nós temos os grupos Maturidade Ativa para você que tem acima de 60 anos e queira participar, com programações que são sistemáticas, assim como as outras diversas atividades que o SESC desenvolve também. Então, participe conosco. Muito obrigada. O Eduardo Danilo Schmitz, ele é o coordenador técnico do programa SESC Maturidade. Eduardo, que alegria ver esse engajamento dessas pessoas e saber que o SESC realmente tem essa preocupação com esse público da maturidade. Bom, uma alegria para nós também poder estar conversando com vocês e realmente para nós é uma satisfação poder hoje ver as pessoas idosas envelhecendo, muitas delas envelhecendo de uma forma saudável, ressignificando essa fase da vida. E a ideia do programa SESC Maturidade Ativa é justamente essa, que a gente possa oportunizar para as pessoas que elas possam ter a oportunidade de, que a gente quer oportunizar que elas possam ressignificar o seu envelhecimento. Aquilo que daqui a pouco, no passado, significava ficar em casa ou se retirar, se afastar, não ter mais tantos vínculos sociais. Com o programa a gente consegue, então, dar esse acesso para as pessoas, para que elas aprendam coisas novas, para que elas possam fazer novas amizades, para que elas possam ganhar qualidade de vida, para que elas possam aprender ao longo da vida, que é uma das coisas mais importantes no envelhecimento, que a gente possa manter o processo de aprendizagem ao longo da vida. E a gente aprende convivendo com outras pessoas, a gente aprende em espaços onde a gente tem acesso a serviços de informação, a rodas de conversa que possam ajudar as pessoas a desenvolver o seu senso crítico também em torno do contexto social que a gente vive hoje, que é muito diferente daquele contexto que os idosos cresceram, onde as habilidades que eram necessárias, os conhecimentos que eram necessários, eram muito diferentes dos conhecimentos e das habilidades que são necessárias para viver hoje. Então você imagina como é que é para uma pessoa de 60, 70 anos viver num mundo tão diferente, com tanta tecnologia, com tanta informação, sendo que elas cresceram num outro mundo. Então quando a gente consegue, a gente dá acesso para as pessoas para participar de grupos de convivência, um programa onde elas têm palestras, oficinas, elas vão aprender conhecimentos da atualidade. Mas uma coisa que a gente sempre chama atenção é que esse programa não pode também ser um gueto geracional, não pode ser um lugar de afastamento das gerações. Os idosos também têm muito para contribuir com as outras gerações, porque se muitas coisas do passado não servem hoje, muitas outras servem e inclusive nos remetem àquilo que talvez seja mais importante, né? Alguns valores, algumas questões de relações humanas. Então os idosos também têm muito para contribuir com a história, né? A gente costuma dizer que muitas vezes nós somos uma geração alienada se a gente não conhece a história, de onde que a gente veio, como que as coisas acabaram se tornando assim, né? Então essa troca entre as gerações também é muito interessante e é algo que a gente consegue proporcionar no espaço de grupos também. Fantástico. E essa ação hoje, especificamente, que acontece na Unidade Canoas? Essa ação também está dentro dessa preocupação do SESC, não só de atender o idoso, né, diretamente, mas também de sensibilizar as comunidades em torno dessa questão do envelhecimento, né? Como a gente vê os números do IBGE, das pesquisas que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente está envelhecendo rapidamente. A faixa etária que envelhece mais rapidamente é a faixa etária das pessoas acima de 60 anos e especialmente as pessoas acima de 80 anos. Quer dizer, hoje a gente vive 30 anos mais do que a gente vivia antes, então isso está gerando realmente essa revolução da longevidade, que é o título desse evento. Então a gente convidou o Alexandre Kalash, que é uma referência mundial no envelhecimento. A gente se inspirou muito naquilo que ele tem pregado, que ele fala que a gente tem que acumular 4 capitais para envelhecer bem, né? Ele fala que a gente tem que acumular um capital de saúde, um capital social, amigos, convivência, um capital financeiro, que também, se não é a coisa mais importante da vida, é uma coisa que a gente vai precisar para poder também ter condições de envelhecer bem, e ainda a perspectiva da importância da aprendizagem ao longo da vida, o capital de conhecimento. Então, ele prega que a gente tem que acumular esses 4 capitais para envelhecer bem.
O que a gente procurou fazer nesse evento? Que o Alexandre Kalash pudesse abrir o evento com uma palestra falando dessa revolução que nós estamos vivendo e que depois nós pudéssemos ter 4 mesas de debate com profissionais aqui do Rio Grande do Sul, pesquisadores. Tem uma turma muito boa aqui no Rio Grande do Sul que pesquisa o envelhecimento dentro desses 4 eixos. Então, que essas 4 mesas possam dialogar com essa realidade da revolução da longevidade e que a gente possa, assim, qualificar, formar os profissionais que trabalham com os idosos, mas que a gente também possa dialogar com os próprios idosos acerca desses 4 capitais. É algo que também é muito importante para nós, ouvir as pessoas idosas, né? A gente não pode pensar em envelhecimento sem ter a participação do idoso também. Por isso que esse evento ele tem uma mistura, então a gente tem aí profissionais e idosos, com pesquisadores, pensando nessa revolução que nós estamos vivendo e como é que nós podemos nos preparar melhor, o que nós precisamos fazer enquanto sociedade para que essa realidade seja uma realidade positiva e que a gente possa olhar o envelhecimento não pelo lado das preocupações, que a gente tem um foco muito grande e é legítima essa preocupação de como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar a saúde, como é que vai ficar o cuidado. São preocupações legítimas, mas muitas vezes a gente esquece do lado da potência do envelhecimento, né? Quer dizer, uma geração toda que tem uma experiência enorme, uma aprendizagem enorme, que também tem uma boa saúde ainda e que tem muito para contribuir. Então, que a gente possa olhar também para o lado da potência do envelhecimento humano. Fantástico, é um tema sensacional. Eu só tenho a elogiar vocês por toda essa iniciativa linda, essa ação maravilhosa do SESC. Obrigada, Eduardo. Nós que agradecemos, um abraço e até a próxima.